e a ti adorarei, ao Deus do meu amor. Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala é o presbítero Gregório, na oração do entardecer. Dentro da oração do entardecer, estou trazendo a oração ao Espírito Santo. Vamos conhecer um pouco mais do Espírito Santo. Hoje eu quero falar sobre o Espírito Santo na glorificação de Jesus Cristo. Para isso, estarei lendo o livro de João 14, 16 e 18 e também o livro de João, capítulo 15, verso 26. Hoje eu estarei utilizando a Bíblia Revista e Corrigida, onde está escrito assim: João capítulo 14, 16 a 18. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. O capítulo 15, versículo 26, está escrito assim: Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Amém, amados? Vamos tentar compreender a palavra de Deus, o que Deus tem para cada um de nós. Nesse dia, vamos tentar compreender o que Deus está falando conosco, amado. O Espírito Santo, ele atuou intensamente na época do Antigo Testamento, embora sua obra não pareça tão extensiva quanto no período do Novo Testamento, com a vinda de Jesus. O Messias prometido, o ministério do Espírito Santo foi mais amplamente divulgado. Ele passou a conceder seus dons a todos os cristãos. Embora o Novo Testamento revele que o Espírito Santo atua de muitas maneiras diferentes em nossas vidas espiritual, na vida da igreja, talvez sua obra mais importante seja a de glorificar ao Senhor Jesus. Jesus disse que o Espírito Santo, ele não irá falar de si mesmo. Ele deixa bem claro isso. Jesus disse que o Espírito Santo não fala de si mesmo, mas ele irá falar de quem? De Jesus, da sua obra, da obra do Senhor Jesus. Consiste em exaltar a obra redentora de Cristo. Ele se mantém, como eu vos disse, no bastidores, e coloca todo o holofote sobre Jesus. Ele apresenta Jesus, a mensagem do Espírito a nós. Nunca olhe para mim. Ele nunca diz escute-me, venha até mim. Não, amado. Ele nunca diz isso. O Espírito Santo nunca disse assim, conheça-me, mas sempre olhe para Ele, olhe para o autor e consumador da fé, e veja a sua glória, ouça a sua palavra, até Ele e você terá vida. Conheça a Ele, conheça-o, experimente o seu dom de alegria e paz. O Espírito, poderia dizer, na verdade, ele é a extensão do próprio Jesus, amados. Ele é o casamenteiro celestial, cujo papel é unir o noivo com sua noiva, unir o Cristo
e assegurar que permaneçamos junto a Ele. O papel do Espírito Santo é manter em sintonia com o próprio Espírito, encontrando plenitude em nossa caminhada com Deus. É isso que é o papel do Espírito Santo. O que eu quero que os irmãos entendam, nós temos visto grandes movimentos dentro da igreja, pessoas saltarem, caírem, pessoas falando que foram arrebatados, tendo visões distorcidas da própria palavra de Deus. Existe um movimento dentro do povo pentecostal que parece mais movimento de magia negra do que a essência do Espírito de Deus. E o Espírito Santo, ele nunca buscou a se aparecer. Ele sempre procurou apresentar a Cristo, levar o ser humano até a presença de Cristo. Isso é muito importante. Qualquer ênfase sobre a obra do Espírito Santo que diminua a pessoa e a obra de Jesus Cristo não procede, amado, do Espírito. Por mais importante que o Espírito de Deus seja para a nossa vida espiritual, ele nunca deve em nossos pensamentos e para a nossa salvação tomar o lugar devido apenas ao próprio Jesus Cristo. Somos chamados cristãos, somos chamados de servo de Deus, isto é, seguidores de Cristo, em vez de sermos chamados de seguidores de Espírito. Amados, nós não podemos querer seguir o Espírito, mas temos que buscar abundar no Espírito e seguir a Cristo, aquele que deu a vida ao nosso favor, que entregou o seu sangue por nós, aquele que dá a vida a cada um de nós. Uma doutrina sobre o Espírito Santo que estiver levando você a seguir a Ele somente e a negar a salvação por meio do sacrifício expiatório de Cristo, essa doutrina, ela não tem base bíblica, ele não tem como você... Muitas pessoas, amados, hoje estão sendo usadas por espírito de engano dentro da igreja. Principalmente, eu sou pentecostal, irmão. Eu quero que vocês fiquem bem claro que eu sou pentecostal. Eu creio nos dons espirituais. Mas eu tenho visto muita criancice no meio do pentecostal. Eu tenho visto muitas pessoas falarem línguas que não é do Espírito de Deus. E pessoas agirem de uma maneira como se estivesse possuído por uma entidade e não pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo, ele não precisa fazer nada que venha aparecer, não, amado. O Espírito Santo, ele é educado, ele é Espírito de misericórdia, ele é Espírito da verdade. O Espírito Santo foi responsável pela encarnação de Jesus. Se lemos Lucas capítulo 1, verso 34 a 35, ele ungiu a Jesus para que desempenhasse a sua missão. A unção de Jesus, ele adotou de poder para cumprir sua tarefa, para que ele cumprisse a tarefa messiânica. E ele habilitou a conceder o Espírito Santo aos discípulos. O Espírito guiou, sustentou Jesus em sua própria tentação. A Bíblia diz que o Espírito pegou Jesus logo após ele sair da água bastimais e levou ele para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então o Espírito Santo, ele protegeu Jesus na própria tentação, quando Jesus estava sendo tentado pelo diabo, amado. Basta nós analisarmos o livro de Mateus 4:1 ou Lucas 4:1 e
Também Marcos 1, verso 12, para que ele, Jesus, fosse capaz de socorrer aqueles que estão sendo tentados pelo inimigo da nossa alma. O Espírito Santo habilitou Jesus para essa obra redentora, amados. O Espírito Santo, ele esteve presente na vida de Jesus para que ele cumprisse a obra redentora. Ele tornou possível a própria ressurreição do próprio Senhor Jesus. Livro de 1 Pedro, capítulo 3, verso 18. Em tudo isso, ele ficou nos bastidores, amado. Ele ficou sem fazer alarde nenhum. Ele permaneceu no anonimato. Ele ajudou a elevar a Jesus, a ele cumprir a sua obra na plenitude. E o Espírito Santo glorifica Jesus, pelo menos pela seguinte maneira: ensinando sobre Jesus na Sagrada Escritura, de maneira fiel, tudo o que precisamos saber sobre Cristo, sobre a salvação, está completa e correta. Toda a revelação está na própria palavra de Deus. Então nós não precisamos correr atrás de nenhum profeta para nos revelar nada, amados. Não precisamos ficar pedindo: presbítero, ora por mim. Quem sabe Deus vai revelar para você o que está sucedendo. Não é dessa maneira, amados. Precisamos entender que toda a revelação, ela se encontra completa dentro da palavra de Deus. A própria revelação da palavra de Deus, precisamos então lê-la com fé, com submissão. O Espírito Santo também atuou atraindo homens e mulheres a um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus. O Espírito Santo trabalha gentilmente no nosso coração, na nossa mente, na mente da pessoa. Ele lhe dá o entendimento para que compreenda as coisas espirituais, para que seja disposto a colocar a sua própria confiança na pessoa de Jesus e aceitá-lo como sendo o seu guia, o seu redentor, o seu salvador. Então, foi dessa maneira que o Espírito Santo atuou, mas de uma maneira que não fez alarde, não buscou glória própria. Ele trabalhou reproduzindo o caráter de Cristo em nós. Assim ele vivifica as virtudes cristãs em nossas vidas, fazendo com que venhamos produzir frutos espirituais. Mas tudo isso pelo sangue de Jesus. É pelo sangue de Jesus que obtemos a vitória sobre o pecado. O Espírito Santo nos habilita a ser fiel nos mandamentos de Deus. Ele nos habilita a ter uma vida cristã altruísta, de amor, a serviço aos outros irmãos. Ele chama homens e mulheres a trabalhar de maneira específica, para que Deus nos habilite a alcançar outras pessoas no cativante ministério da própria vida cristã, para que nosso espírito seja agora também participante da própria vida de Cristo. O próprio Jesus disse que aquele que me ama guarda a minha palavra, então será amado do meu Pai, e viremos nele e habitaremos nele, diz o Senhor Jesus. E o próprio Jesus diz: aquele que se ajunta a nós se torna um só espírito em nós. De quem Jesus está fazendo referência? Do Pai, dele próprio, o Filho e do próprio Espírito. Então, amados, este é uma pequena ministração falando sobre o Espírito Santo glorificar ao Filho de Deus.
Amanhã estarei dando continuidade, falando um pouquinho mais, para que nós possamos compreender. O presbítero Gregório está avançando devagarzinho, amados, para que vocês entendam que o Espírito Santo é essencial em nossa vida, mas ele não pode ser reverenciado acima de Jesus. Ele é o nosso guia, o nosso consolador, o nosso amigo, o nosso protetor, mas sem a presença de Cristo, nós não receberemos o Espírito de amor, de paz, de longanimidade. Senhor meu Deus, Pai amado, em o nome do Teu amado Filho, Senhor Jesus, eis-me aqui, Pai, na oração do entardecer, entrando em Tua presença, reivindicando, Senhor, toda a autoridade que o Senhor tem concedido para a Tua igreja, pois a Tua palavra diz que nós receberemos virtude, poder e autoridade. Por isso eu creio, Pai, que na cruz do Calvário Cristo cumpriu todo o papel de dar-nos a vitória concreta quando Ele diz está consumado. Isto, Ele diz, já está realizado. O Espírito Santo foi derramado no dia do Pentecoste e Ele passou a atuar em nossas vidas, se tão somente abrimos a Ele o nosso coração, clamando a Ele em nome do Senhor Jesus. Ele passará a atuar em nossa vida, irá falar conosco, nos confortar, nos conduzir a toda a verdade, pois a verdade, ela é a única que pode nos salvar. O próprio Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. O próprio Senhor Jesus disse, glorificam na verdade. Ele parou e disse, a tua palavra é a verdade. Então, que o Espírito Santo traga esta palavra de verdade aos nossos corações, aos nossos entendimentos, que nós venhamos compreender, Pai amado, que tudo que se refere à nossa vida espiritual e também à nossa vida terrena já está preparado por Ti para que nós venhamos tomar posse. Então por isso, meu Deus, que eu oro nesse dia de hoje, determinando a cura, a libertação, a unção, a transformação, libertando, Senhor, esse Teu servo que está oprimido pela opressão maligna, Pai. Que a Tua graça vem superabundar em nossa alma, fazer-nos que sejamos vitoriosos em toda a área da nossa vida. Este é o meu pedido, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.